Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI básico. E hoje, na aula de hoje, a gente vai estar vendo a respeito, enfim, dos gráficos e a gente vai entrar na questão do relatório. A gente vai começar a colocar a mão na massa nessa parte visual, né? Então, a gente vai dar uma recapitulada sobre o que a gente viu até então e vamos estar colocando a mão na massa na parte final de um dashboard, tá ok? Essas duas últimas aulas, pessoal, nós vamos estar fazendo um projeto único, tá? Diferente do que foi até agora, que cada aula, praticamente, a gente criava um projeto novo e a gente aplicava o conteúdo proposto naquela aula, naquele projeto do dia. E nessa sétima aula, nós estamos na aula 7, nós iniciaremos um projeto do zero no Power BI, onde a gente vai concluir só na próxima aula, na oitava aula, que é a nossa última aula, por sinal. Então, a gente já está no fim. Vamos dar uma recapitulada nos principais tópicos que vimos até agora, até então. Vamos poder estar mexendo agora mais com a questão da parte visual, do dashboard, como que a gente cria a questão como é que a gente estrutura o nosso dashboard de uma maneira melhor. E essa parte visual vai ser em específico para a última aula. Em seguida, a gente vai aprender a compartilhar e a publicar o nosso dashboard. Então, eu vou estar disponibilizando os nossos arquivos da aula de hoje no Google Sala de Aula. Só um minutinho enquanto eu passo o upload. Eu vou estar disponibilizando aqui para vocês, ok? Está nessa parte aqui da aula 7, do dia 29 de 5 de 2026. Vocês podem estar fazendo o download desses arquivos. São, em específico, 5 planilhas, ok, que servirão de base para as nossas 6 fontes de dados. A gente vai usar uma dessas planilhas para 2 tipos de
dois tipos de base de dados diferentes. Ok? Então, só compartilhar a minha tela para dar início a uma breve recapitulação e contextualizar melhor sobre o que veremos nessa aula. Então, pessoal, imagino que dê para ver minha tela agora. Aula 7, dashboards e visualização de dados. Ok? Bem, pessoal, até agora, no nosso curso de Power BI básico, nós vimos bastante coisa. A gente viu, primeiro, como é que a gente faz a importação de dados, não é? Então, a gente aprendeu a organizar os dados desde o início, e que dados organizados desde o início vão implicar em gráficos, em dashboards organizados também. Então, a gente viu também a respeito do Power Query, que é o nosso editor, né, dentro do editor de consultas dentro do Power BI. Então, através do Power Query, nós podemos fazer o tratamento, a gente consegue estruturar os dados corretos, caso os dados não venham de forma pronta, né, e quase nunca vão vir. A gente, quase sempre, para não dizer sempre, né, como uma verdade absoluta, mas quase sempre, nós vamos precisar transformar os dados, né, utilizando o Power Query, fazendo algum tipo de tratamento, às vezes removendo uma coluna, removendo linhas desnecessárias ou linhas em branco que não vai fazer sentido para o nosso contexto. Então, a gente viu toda essa questão, né, Power Query, algumas técnicas de tratamento. Em seguida, nós vimos também a respeito da modelagem de dados, como é que a gente, né, trabalha com essa modelagem, como é que a gente organiza nossas bases de dados, como é que a gente cria relacionamento entre as nossas bases de dados para poder fazer, enfim, um relacionamento e eu conseguir ter acesso a um dado relacionado entre duas tabelas ou mais. Então, nós vimos tudo isso e ainda vimos a respeito das consultas DAX, né, das expressões DAX. E chegamos nessa parte de expressões, aprendemos a criar ali nossas colunas calculadas, as nossas medidas e as nossas tabelas também, né? Que a gente viu que tem três formas de, principalmente nesse contexto do Power BI básico, da gente usar o DAX, que é a partir das colunas calculadas, das medidas e das tabelas, né? Então, em seguida, a gente aprendeu a criar uma tabela calendário, tendo noção do DAX aplicado às tabelas, não é? Então, a gente consegue criar essa tabela calendário para poder ter uma organização temporal, para a gente poder ter uma tabela focada nisso, e a gente consegue fazer relacionamentos com essa tabela e, enfim, vincular os nossos dados a uma análise temporal também, não só, né, aquela análise básica ali dos nossos registros de dados. E, por consequência, né, tendo essa tabela calendário e aplicando técnicas, a gente consegue fazer algumas consultas, né, que vão implicar numa inteligência de tempo, que é o que a gente chamou de time intelligence na última aula. Tá ok, pessoal? Então, é importante a gente entender que até aqui a gente construiu essa estrutura necessária para a gente poder fazer uma análise de dados utilizando Power BI. Então, o que a gente aprendeu, de certa forma, é básico, mas é o suficiente para que a gente consiga fazer análises de dados, né? E, assim, alcançar patamares maiores na análise de dados, utilizando essa ferramenta poderosa que é o Power BI. Tá ok, pessoal? Então, nós vamos trabalhar nesta aula um projeto em específico, que é o projeto de gestão integrada de projetos públicos. Então, a gente vai estar vendo a respeito disso, e o projeto ele vai estar relacionado diretamente a projetos, né? A organização de projetos, a gestão de projetos, não é? Então, a gente vai ter áreas envolvidas ali, da área operacional, financeiro, administrativo, técnico, jurídico, tudo em volta desse principal integrante, né? Esse principal tema, que são os projetos. Então, a gente vai
na prática, daqui a pouco, começar a construir esse nosso dashboard, esse nosso projeto no Power BI. Então, o objetivo em si é que a gente possa integrar todas essas áreas, né, em uma única visão para o apoio e a tomada de decisão, né? E são áreas que vão estar ali relacionadas à nossa gerência, né, de projetos. Tá ok, pessoal? Então, esse é o contexto final. A gente aprendeu as ferramentas de forma separada, tá ok? E a partir deste momento agora, nessa aula 7, nessa aula 8, a gente vai integrar todas essas ferramentas, de certa forma, as principais, né? Então, para falar de todas não vai dar tempo de dar seus, enfim, a sua fazer a prática, né, de maneira específica em todas, mas a gente vai integrar, de certa forma, a maior parte, as principais ferramentas que a gente aprendeu até hoje, no nosso curso de Power BI básico, tá ok? E a gente vai fazer tudo isso nesse dashboard aí, gerencial completo. Então, eu não queria ficar muito na questão teórica, né? E eu coloquei essa aula para ser bem mais prática. Então, a gente, diante de uma breve contextualização do que vai ser o nosso projeto, já vamos colocar em prática, abrindo o nosso Power BI, tá ok? Eu vou estar abrindo aqui o meu, e vamos estar importando os dados que eu disponibilizei. Então, pessoal, a primeira coisa que vamos precisar de praxe, como todos já estão acostumados, né? Familiarizados, vamos estar criando nosso relatório em branco e vamos estar fazendo a importação de algumas tabelas, né, planilhas Excel. Só aguardar um pouco aqui enquanto meu computador processa a inicialização desse projeto. Só vou reiniciar aqui porque parece que deu um probleminha. Então vamos estar abrindo de novo o nosso Power BI. Eu vou criar um relatório em branco.
E por algum motivo, o meu computador ele não está nem querendo abrir direito um projeto Power BI. Até que enfim. Então, pessoal, nós vamos estar importando os dados do Excel, tá ok? Então, você pode estar importando por aqui ou por aqui. Eu vou selecionar aqui a pasta onde estão os meus dados. Se você baixou, provavelmente vai estar em downloads, tá ok? Então, aqui nós temos as nossas 5 fontes de dados. Primeiro, eu vou colocar o principal aqui, que é de projeto, tá? Então, eu vou estar abrindo ele. Então, eu vou estar selecionando aqui a nossa planilha, né, nessa checkbox. Eu vou conferir os dados aqui. Então, a gente tem aqui ID do projeto, tá ok? Então, a gente tem o nome do projeto, beleza? A gente tem o responsável técnico, data início, tipo de intervenção, status técnico. É isso mesmo. Eu vou clicar aqui em transformar dados para a gente poder entrar na nossa ferramenta do Power Query e já vou renomear. Note que tem um nome aqui muito grande. Eu vou estar renomeando essa planilha para projetos, ok? Agora, eu vou fazer o seguinte. Para essa planilha, eu vou estar removendo essa data de início, tá? Que a gente não vai usar ela nesse contexto aqui, né? A gente vai usar a data, só que não nesse contexto. Então, a gente vai tirar. Vou clicar com o botão direito aqui em cima dessa coluna e remover. E eu vou tirar também o status técnico, porque a gente não vai usar. Então, é bom nós tirarmos todas as tabelas, por assim dizer, que não iremos usar, porque eu tenho outras tabelas que têm esse mesmo tipo de dado, ok? Então, aqui nós ficaremos apenas com ID projeto, o nome do projeto, responsável técnico e tipo de intervenção, tá ok? No contexto da nossa tabela principal, são só esses 4 dados que a gente vai ter. A gente vai usar essa mesma tabela para ser fonte de dados de outra base de dados que nós vamos usar, e é por isso que eu removi aquelas colunas, tá ok? E, se eu não me engano, por enquanto é isso. Vamos estar adicionando uma nova fonte de dados aqui e selecionando a fonte do Excel. Ah, eu só esqueci uma coisa. Antes de selecionar essa fonte de dados, note que aqui nós temos dados duplicados, ó. Tá vendo? Então, esse dado aqui acabou sendo um erro. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente clica aqui, ó, para selecionar essa linha, não é? E aqui em remover linhas, nós vamos clicar, a gente vai clicar aqui, ó, remover linhas inferiores, nessa segunda opção. Depois vamos passar um número de linhas, que eu só quero remover uma, é só a última, e vou dar um Enter aqui, tá? Um OK. E ele tirou aquela duplicata para mim, tá ok? Então vamos lá fazer um import de outra tabela, tá ok? A gente já importou o projeto, vamos importar monitoramento. O interessante é que em monitoramento, ó, só conferindo aqui os dados, dentro do projeto percentual físico, que é o percentual de quantos por cento do físico daquele projeto foi incluído, não é? Então, a gente tem o obstáculo detectado, se houve algum, aqui está os registros, e o último milestone, não é? E a data de revisão, status executado, beleza. Eu vou dar um OK aqui, e eu não vou fazer tratamento de dados aqui.
ok? Essa tabela, ela já está pronta. Eu só vou renomear ela para monitoramento e assim deixar organizado. A próxima tabela vai ser a do financeiro, ok? Se a gente vier de novo aqui, importar dados do Excel, selecionar financeiro, nós vamos ter acesso aos seus dados. Vamos selecionar a tabela, dar um OK. Eu nem conferi ali naquela tela anterior, porque os dados estão corretos. É bom sempre estar conferindo, mas vamos trazer para cá e vamos renomear para financeiro. Aí a gente tem dentro do projeto o valor orçado, né? Então, os dados financeiros dos nossos projetos estão presentes nessa tabela. Então, vai ficar faltando só a gente depois fazer o relacionamento entre elas na parte de modelagem de dados, né? Então, a gente tem o que? O valor empenhado, né? O orçado, igual eu falei, o valor liquidado, a fonte daquele recurso e o status do pagamento. Então, todos esses dados estão presentes nessa nossa tabela auxiliar, né? Lembrando que a nossa tabela principal é de projetos, pela natureza do nosso projeto Power BI, né? E essas outras tabelas são tabelas auxiliares. A gente vai utilizar para buscar dados auxiliares. A nossa próxima tabela a ser importada vai ser a do administrativo, tá ok, pessoal? Nessa tabela em específico, dá só uma conferida aqui se é isso mesmo. É, exatamente isso. Nós vamos estar removendo apenas uma coluna, que é essa daqui, ó, que a gente nem vai usar, de localidade. Então, eu posso vir com o botão direito, clicar em remover, e já está pronto. Só falta eu renomear para financeiro. Ah, não. Essa aqui é o administrativo, perdão. Agora sim. E, por último, nós faremos a importação do nosso último que sobrou, né? O jurídico. Então, aqui é a nossa parte jurídica, né? Nossa área jurídica relacionada aos projetos. Então, aqui a gente vai ter o projeto em específico, né? Os projetos. A gente vai ter aqui o contrato, beleza? Então, a gente vai ter outros tipos de dados aqui jurídicos, como o status jurídico, ou parecer se ele foi emitido ou não, não é? Então, o risco de compliance e a data de vencimento do contrato. Essa data que vai ser importante para a criação do nosso futuro calendário. Então, vamos fazer a importação. E aqui, não tem nada que eu vá tratar de dado aqui. A gente só vai renomear como jurídico, ok? Vamos. Aqui nós temos já 5 fontes de dados. Vamos importar mais uma vez a nossa fonte de dados relacionada ao projeto, os projetos, né? A gente vai deixar só algumas tabelas, só algumas colunas, perdão. Deixa eu só pegar aqui de novo. Vamos estar importando ali projetos novamente, selecionar a nossa planilha. E aqui a gente vai estar apagando muita coisa. Vamos primeiro apagar o nome do projeto, que a gente já tem em projetos. Então, botão direito, remover, em cima da coluna, tá ok? Em seguida, vamos apagar o responsável. Se eu não me engano, tem lá também. Vamos apagar agora o tipo, tá ok? Tipo de intervenção. Deixa eu só até conferir aqui. A gente já tem aqui o tipo de intervenção, então não vai precisar. A gente vai ficar só com os dados
técnicos, com a área técnica, tá ok? A gente tem aqui o nosso ID de projeto, como de praxe. Todas as nossas outras planilhas possuem essa coluna. É importante entender o motivo, que é para que a gente possa relacionar, tá ok, pessoal? Porque projetos é a nossa tabela principal, as demais tem que ter o nosso ID do projeto, se a gente quer relacionar essa tabela principal com as demais tabelas auxiliares. Então, a gente vai estar renomeando aqui para técnico, beleza? E creio que na parte do Power Query seja tudo que a gente vai fazer, tá? Para esse projeto. Então, eu cliquei ali em fechar e aplicar. Vou estar aguardando o Power BI fazer o processamento de tudo que eu fiz ali, né, no Power Query. Ok, pessoal? Vou estar aguardando só um pouco. Eu sei para que não demore muito. E com essa minha máquina aqui, aparentemente é um pouco difícil, mas foi processado. Beleza? Então a gente pode vir aqui no modo de exibição de tabela e conferir como é que ficou as tabelas, né? Então a gente tem o administrativo, o financeiro, o jurídico, né? O monitoramento, o técnico e a nossa tabela principal de projetos. Beleza? Ah, nós podemos aqui vir em exibição do modelo, agora para a nossa parte de modelagem, essa parte relacional que a gente vai estar mexendo. Antes de tudo, note que ele já criou alguns relacionamentos aqui automaticamente. A gente vai apagar, tá? Só para poder fazer um por um, mas tem uns que estão errados aqui, inclusive. A MBI criou baseado no ID do projeto que tinha em todas as tabelas. Ele tentou fazer automaticamente alguns relacionamentos. A gente vai apagar todos, a gente poder fazer do zero e ficar bem mais didático. Eu vou estar dando um zoom out aqui, organizando melhor essas tabelas. O monitoramento eu vou deixar no meio, essa tabela principal. Vou fazer o seguinte, pessoal. A gente sabe que todas as nossas tabelas auxiliares têm o ID projeto. E o monitoramento é a nossa tabela principal. Então, a gente vai criar um relacionamento, tá ok? De um para um entre todas essas tabelas auxiliares. Então, eu vou começar aqui com a monitoramento. Calma aí, eu vou deixar projetos aqui no centro, tá? Vou começar. Eu estava me referindo a projetos, tá, pessoal? Que é a nossa tabela principal. Então, eu vou começar fazendo um relacionamento com o monitoramento, conferir se é a mesma coluna, tá? Tem que estar selecionado. Vou dar um salvar e ele vai criar um relacionamento ali de um para um. Vou fazer o mesmo para as demais, tá ok? ID projeto, ativar esse relacionamento, sim, salvar. Vou estar fazendo a mesma coisa para os demais. Financeiro, tá? Vou salvar. Administrativo, beleza, pessoal? Salvei. E o jurídico também. Então, venho aqui, salvei. Beleza, fiz o relacionamento entre todas essas nossas colunas, tabelas auxiliares, perdão. O que vai faltar agora? A gente tem três relacionamentos que era interessante nós fazermos para fins didáticos, tá ok? O primeiro deles, e é tudo envolvendo o jurídico, o primeiro deles é, só ver se eu deixo mais enxuto aqui. O primeiro deles é do administrativo para o jurídico. A gente vai conectar aqui ID projeto, PD projeto. Depois, técnico jurídico. E por último, o financeiro. Tá ok, pessoal? PD projeto, PD projeto. E se a gente termina nossos relacionamentos.
Por que esses relacionamentos? Para que a gente possa sincronizar os dados, né? Assim, para que eu tenha acesso a partir que não fique só no contexto daquela tabela específica, mas que eu consiga, por exemplo, ter o detalhamento do administrativo de um determinado projeto, vamos supor. Por quê? Porque o projeto está relacionado com o administrativo. Então, se eu crio esse relacionamento, eu passo a ter acesso a esses dados detalhados e, por consequência, eu tenho um relacionamento de dados, tá ok? Então, primeiro é importante entender sobre a questão do administrativo relacionando com o jurídico, que o motivo é porque os processos de aquisição e contratação, por exemplo, no nosso contexto aqui, dependem da validação legal e a conformidade contratual. Então, para a gente ter enfim, esse relacionamento, né, de dados, é necessário que eu ligue eles dois. O outro seria do técnico com o jurídico para permitir que a gente identifique impactos legais sobre a execução do projeto, dos projetos, né, no plural. E, por último, por que a gente relacionou o financeiro com o jurídico? Porque é importante que os dados financeiros dependam, né, da regularidade jurídica dos contratos e dos documentos associados aos projetos. Ok, pessoal? Então, é isso. Imagino que de relacionamento, por enquanto, está terminado, está pronto, né? E o que que vamos fazer agora? Agora, a nossa hora, né? Até agora a gente viu a importação, né? A gente mexeu, removeu algumas colunas, a gente, né, tratou algumas tabelas, a gente mexeu com essa parte de modelagem, a gente viu melhor sobre cada modelo aqui de dado, né? Tabela nesse nosso diagrama. Então, agora a gente vai estar criando o nosso calendário para a gente poder estar fazendo as nossas análises temporais. A gente vai vir aqui no modo de exibição de tabela, perfeito? Estando no modo de exibição de tabela, nós vamos clicar aqui em nova tabela. E vai ser gerado o quê? Nosso campo de consulta DAX. Ok, pessoal? Então, lembrando que a gente tem esse sinal de igual, né? Na esquerda é um nome que eu vou atribuir para essa operação. Na direita é a minha expressão de fato. Eu vou estar criando um calendário, uma tabela calendário. Então, vou renomear de calendário. Vou deixar assim essa situação mesmo, seguir esse padrão. Tá ok? E esse calendário ele vai receber o quê? A função de calendário, né? Está em inglês. Calendar, do nosso Power BI. Nós vamos passar algumas coisinhas aqui. Primeiro, vai ser a nossa data inicial. E assim, como é que eu tenho acesso a essa data inicial? Nota que a gente tem aqui, ó, deixa eu só deixar aqui para a gente poder. Ah, vai dar errado porque a gente não colocou nada aqui, vai dar alguns erros, mas é só para a gente analisar essas tabelas aqui, ó. A gente tem uma tabela técnica, né? Cadê? Técnico, que a gente tem o quê? Data início do projeto, beleza? Isso aqui é perfeito para a gente alimentar o nosso calendário. A gente tem em outras tabelas, por exemplo, data de revisão. No jurídico, a gente tem data de vencimento do contrato. Inclusive, esse aqui em específico vai ser crucial para a gente determinar quando que termina a nossa data máxima do nosso calendário. Por quê? Quando que termina um projeto? Quando o contrato vence, né? Então, aqui em financeiro a gente tem alguma data? Não, não temos data. No administrativo temos data da última atualização ou atribuição, mas voltando para nosso calendário, né, que a gente estava criando, então a gente precisa pegar a menor data, ou seja, a data mínima. Como é que a gente cria isso? A gente vai fazer o seguinte: vamos usar a função date do Power BI, vamos passar o ano, tá? Que é year, e a gente vai passar a função mínimo, que é para pegar a menor, né, o valor mínimo de um intervalo. Qual que é o intervalo? O intervalo presente no que a gente acabou de ver na tabela técnico. Então, a gente vai em técnico, data início.
certo? Então, a gente vai passar aqui. Isso que a gente passou primeiro foi o ano, tá, pessoal? A gente vai passar agora o mês um e o dia um. A partir do dia um do mês um do menor ano que ele encontrar. Fechado? Agora eu vou estar dando um Shift Enter para que eu vá para a linha de baixo. Eu vou estar definindo a minha data final. Qual que vai ser? Vou usar aqui de novo o date, aí vou usar o year, aí vou usar agora o max, tá? Por que que o max? Porque eu quero pegar a minha data máxima. De qual tabela? Note que se eu pegar da técnico, eu só vou ter data iniciais do projeto, mas eu quero uma data final. Aonde que eu vi que tem isso? Na minha tabela jurídica, né? Então eu vou aqui em jurídico, data de vencimento do contrato, beleza? Eu vou estar passando agora o mês, tá? Lembrando que o Power BI, ele lê primeiro, nessa função de data, né? Ele lê primeiro um ano, depois ele vai ler o mês, depois o dia, tá, pessoal? É esse formato. Então, formato ano, mês, dia. Passei o ano primeiro, vou passar o mês 12, que eu quero no máximo no último mês, né? E no último dia do último mês, que é o dia 31, beleza? É isso, eu vou dar um Shift Enter aqui e vou finalizar para deixar bonitinho aqui a sintaxe, obedecer a sintaxe com esse meu parêntese. Criado a nossa expressão, tá? Só recapitulando, estou pedindo aqui Power BI, traga o meu menor ano e o meu calendário vai ser a partir do dia primeiro do mês um desse menor ano que eu tenho na tabela técnico e na coluna data início. E na data máxima da mesma forma, só que ao invés de ser na mesma tabela, eu vou estar usando a planilha jurídico e vou estar usando a data de vencimento do contrato como data máxima. Vou dar um Enter aqui, né? Dei um Enter, ou você pode clicar aqui em aplicar, e ele vai criar todos os meus registros temporais, desde o menor ano que ele achou nessa tabela até o maior ano que ele achou nessa outra tabela, tá ok? E eu vou só dar uma formatadinha para ficar bonito. Vou deixar aqui só em hora, que eu não quero pegar. Ou vou deixar só em data, porque eu não quero pegar a hora, tá ok? E vou clicar aqui, ó, no formato, e vou colocar short date, que é para ficar só com uma data, sem ficar aquele texto enorme, tá ok? Então, dito isso, eu criei meu calendário, e vou estar só renomeando isso aqui para português, e vou estar criando algumas ah, colunas, né, calculadas, para a gente poder estar isolando algumas informações dessa tabela. A primeira delas vai ser a informação de ano, tá? Ano, recebe. Aí eu vou passar o calendário, na posição data, quanto ano. Ou eu posso estar fazendo o seguinte, eu quero usar a função year e vou passar calendário, data. E ele vai fazer a mesma forma. O que que ele está fazendo? Eu quero retirar da minha coluna de data, na minha tabela calendário, apenas o ano, a informação do ano. Tá ok? Tá dando um Enter e ele vai retirar, ele vai fazer isso para mim, beleza? Só temos dados de 2026, aparentemente. Vou fazer a mesma coisa agora. Vou criar uma nova coluna, só que agora é para os dados de mês. Então, mês. Recebe o quê? Vou colocar aqui, usar dessa forma. Month. E vou passar calendário, posição data. Fechou? E ele vai trazer a numeração do meu, dos meus meses presentes nessa coluna data da tabela calendário. Mas se eu quiser um nome, tem como eu fazer um nome também, como a gente viu na última aula, né? A gente pode vir aqui em nova coluna. A gente não vai usar para essa aula, mas só a fim didático mesmo.
A gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, o nome do mês, recebe, aí a gente passa nosso calendário, data, e a gente coloca aqui, ó, mês, e ele vai trazer o nome, tá? Do mês. A gente não vai usar ela, então eu só vou apagar aqui, era só para mostrar para vocês que tinha como também. Vamos apagar essa coluna. Vamos colocar outras opções aqui só para mostrar aqui também. Por exemplo, algo que eu não mostrei, se não me engano, foi o trimestre, né? Na última aula. Por exemplo, tá, eu quero pegar, por exemplo, o começo do mês. E eu vou passar calendário e data, ok? O que ele vai fazer para mim? Ele vai trazer só o começo do mês de cada registro, ó, referente a cada registro aqui da minha tabela. Eu vou colocar aqui começo, mês, eu vou dar um Enter. É o que que ele fez? Referente a cada registro desse, ele pegou, tá, qual que seria o começo desse mês? Ele trouxe aqui. E como fazer o final e tal. Entre outros tipos de dados, vocês podem estar explorando as demais ferramentas aqui do DAX. Tá, pessoal? Então, vamos fazer a mesma coisa nessa tabela, para deixar ela bonita. Vou deixar aqui só em data. É mais simples, na verdade, né? Não só bonita. E aqui short date. Deixar bonitinho. Ficou assim. E vamos criar de trimestre. A de trimestre é o seguinte, pessoal. Vamos estar renomeando aqui. E vamos colocar, por exemplo, quarter, tá? Eu vou passar o calendário, data. O que é esse quarter? Ele vai dividir por 4, tá? O meu ano. Vou aplicar só para conferir, ó. Ele trouxe informações de 1 até 4, referente ao meu trimestre, né? Então seria essa função quarter que faria isso, tá, pessoal? Creio que é isso. Vamos estar criando agora, voltando aqui nos relacionamentos, vamos criar um relacionamento entre o calendário, que vai estar aqui. Deixa eu só dar um zoom out para a gente poder enxergar o calendário, tá? Eu vou estar colocando o calendário aqui, só arrastar um pouco mais para cá, esses itens. Vou ligar o calendário a partir da data na tabela técnica, tá ok, pessoal? Então a gente vai ligar essas duas informações em comum, tá? Data e data início. E nós vamos também estar ligando o calendário no monitoramento, tá, pessoal? A gente ter esses dados todos relacionados para poder puxar uma data específica aqui em data previsão, tá? Beleza? Cliquei em salvar e foi criado esses dois relacionamentos, ok? Show. Agora, pessoal, a gente vai criar um conjunto de medidas, né? A gente vai utilizar o DAX novamente. Para a gente criar um conjunto de medidas, eu vou ensinar vocês a organizar essas medidas em, inclusive, pastas, tá ok? Como é que a gente faz isso? A gente vai aqui na exibição de tabela, novamente, e a gente vai aqui, ó, página inicial, vamos clicar aqui em nova tabela. Ele criou essa tabela aqui, vamos fazer o seguinte,
Cara, aqui de novo, tá que sumiu. Tá criando qualquer coisa aqui, só para a gente poder criar uma medida DAX dentro dela, para a gente poder organizar essas medidas aqui dessa forma. Então, eu criei essa tabela nova, né, com qualquer coisa ali na medida, aqui, ó, qualquer coisa, né. Ah, vou até colocar um título vazio para ver se ele não reclama. Pelo visto, não. Enfim, eu vou remover essa coluna aqui, ó, vou deixar só essa medida aqui, deixa eu ver se essa forma funciona. Eu vou renomear essa tabela aqui para medidas. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui que eu fiz, né? A forma melhor de fazer isso. Que é a gente clicando aqui em inserir dados, ó, e a gente vai colocar o nome da tabela que a gente quer. Eu vou colocar medidas, tá? Eu não vou colocar nenhum tipo de dado, eu vou criar só para ela servir para organizar minhas medidas, beleza? Então, criei aqui medidas, tá? Dentro dela, eu vou estar criando uma medida. Essa primeira medida, pessoal, vai ser o meu total de projetos, tá? Como é que eu faço isso? Vou colocar aqui, inclusive, vou renomear aqui como total de projetos. Primeiro, eu vou fazer um count, eu poderia fazer um count, só que eu vou fazer um distinct, esse aqui é o distinct, count, ele vai fazer o quê? Ele vai contar somente os que não são repetidos, tá? De uma tabela específica. Então, ele não somente conta os registros, mas ele também faz questão de contar somente os que não são repetidos, para a gente ter o total de projetos mais correto, né? De acordo com a nossa, de que a gente quer analisar. Então, esse vai ser o nosso critério para contar. E a gente vai passar o quê? Qual tabela que tinha essa quantidade? A gente pode passar, enfim, projetos, técnicos, todas as tabelas basicamente têm essa questão. Só que eu só quero os projetos que realmente já passaram pela tabela técnica, tá, pessoal? Então, a gente vai usar ela, técnico e de projeto, beleza? Vou dar aqui um Enter para aplicar essa medida, beleza? Então, daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês se funcionou cada medida dessa, na hora da gente criar nossos gráficos. Vou criar, eu vou apagar isso aqui, antes de tudo, essa coluna 1 aqui eu vou apagar, tá, pessoal? Porque ela foi criada automaticamente ao criar essa nova tabela. Tá, eu tô com uma medida aqui, nota que já mudou até o íconezinho aqui, né? Então, não é mais como se fosse uma tabela qualquer, um conjunto de medidas, tá? Eu vou estar clicando aqui dentro e criando uma nova medida
Essa próxima medida vai ser a quantidade de projetos concluídos, tá, pessoal? Vou colocar aqui PTD, QTD, projetos concluídos. Vou estar colocando aqui a nossa função calculate, que recebe uma expressão e recebe o filtro, tá? Então, a nossa expressão vai ser a seguinte: eu quero que ele calcule total de projetos, que já foi criado ali na minha última medida, e quero filtrar os projetos. Se eu quero projetos concluídos, eu quero o projeto que foi monitorado e o status dele seja concluído, tá? Se a gente vier aqui em monitoramento, ó, a gente tem aqui, ó, a gente tem essa coluna que ela vai ter esses registros, se aquele projeto está atrasado, está no prazo, está concluído, está crítico, entendeu? Então, a gente vai utilizar essa tabela de monitoramento para criar essa medida. Então, a gente vai colocar aqui monitoramento, status, execução, a gente vai colocar como igual, tem que ver como é que está escrito lá, mas imagino que seja assim. Deixa eu só conferir aqui, ó. Concluído, está acentuado e com C maiúsculo. Então, eu vou colocar aqui, ó, concluído acentuado com C maiúsculo. Fechou. Criei a minha nova medida. E agora eu vou estar criando uma medida relacionada à quantidade de projetos atrasados. Então, da mesma forma, eu vou até copiar aqui, ó. Eu vou criar aqui uma nova medida, porque é parecido com isso aqui, né? O status de execução tem que estar atrasado. Vou colar aqui quantidade de projetos atrasados. Eu quero calcular o total de projetos, 100 projetos repetidos, lembrando que eu usei o count distinct, né? Distinct count, sendo mais exato. Na minha tabela de monitoramento, no estado de execução que tenha atrasado no registro. Beleza, pessoal? Só conferir se atrasado está escrito dessa forma. Apliquei. Vou vir aqui em monitoramento novamente. E sim, atrasado está dessa forma com uma maiúscula. Fechou? Agora, a próxima medida vai ser a quantidade de projetos críticos. E vai seguir a mesma lógica. Eu só vou colar aqui, ó. Criei uma nova ah, medida. E eu quero calcular o total de projetos que tenham o status de execução como críticos. Agora, eu não sei se é no plural ou é no singular. Vamos voltar lá de novo para a gente conferir. Aqui, ó, é crítico, tá? Sem o S. Então, vou colocar aqui novamente, só para tirar o S. Beleza. Agora a gente vai calcular a porcentagem de projetos concluídos. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui em nova medida. Vamos renomear aqui como porcentagem de projetos concluídos. A gente vai usar o quê? A gente tem a quantidade de projetos concluídos, né? E a gente tem o total de projetos. E a porcentagem vai ser a divisão dessa quantidade de projetos concluídos pela quantidade total de projetos. Então, a gente vai usar aqui, ó, QTD, projetos concluídos, tá ok? Dividido, lembrando que o sinal de barra significa dividido aqui nas nossas consultas DAX, pelo total de projetos. Fechou, pessoal? Então, é bem fácil, bem boa, bem tranquilo. Vou aplicar. Agora eu vou criar uma nova. Isso aqui são tudo dados KPI, né? São dados ali de estatísticas ali simples. Vou criar agora a nossa porcentagem de eficiência média.
como é que eu calculo isso? Deixa eu só renomear aqui. Como é que eu calculo isso? Eficiência média. Média. O que que seria isso? A gente vai notar que lá em monitoramento, ó, vamos só vir aqui rápido em monitoramento, a gente tem um percentual físico que diz respeito a quantos por cento daquele projeto, né? Quantos por cento dele já foi concluído, né? Então, a gente tem esse percentual aqui de 0 até 1, tá? Então, a gente vai fazer uma média entre esse percentual. E essa média vai refletir na eficiência, né? Então, a gente vai colocar o quê? Monitoramento. Ah, primeiro a gente vai fazer um average. Ok, pessoal? Que é a nossa média em inglês, tá? E a gente vai usar o quê? Monitoramento, percentual físico. Então, o que que a gente está pedindo? Power BI, faça a média de todos os registros dentro de percentual físico da nossa tabela de monitoramento e armazene dentro dessa, desse nome aqui, porcentagem de eficiência média. Beleza? Vou aplicar. Beleza, fiz esse conjunto de medidas. 6 medidas, né, ao todo. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma pastinha para organizar elas, porque a gente vai criar mais. Tá ok, pessoal? Já criou a maioria, mas aqui a gente vai notar nos modelos aqui, tá? Nessa exibição de modelo, a gente tem a nossa tabela de medidas. Vamos clicar nela, né? Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todas, tá? Ó, cliquei na primeira, segurei Shift, cliquei na última aqui, ó. Todas essas medidas, vou vir aqui no campo pasta de exibição, e essas medidas, se vocês notarem, elas têm algo em comum, elas são relacionadas ao quê? À área de execução dos nossos projetos. Então, área de execução. Então, eu vou colocar aqui, ó, execução, tá? E elas já ficaram aqui organizadinhas dentro de uma pasta. Aí eu vou clicar com o botão direito aqui em medidas, clicar aqui em nova medida. Vai ser criada fora dessa pasta de execução. Que medida que é essa agora? A gente vai começar a criar medidas do financeiro. São só duas. Ó, eu vou até aumentar aqui, para vocês verem melhor. A primeira delas é o total empenhado, tá? Então, a gente tem, se a gente vier aqui na tabela do financeiro, a gente vai ter vários dados importantes relacionados a isso. Então, vindo aqui em financeiro, ó, a gente tem o valor orçado, o valor empenhado, o valor liquidado, tá? Então, a gente vai estar pegando esse dado aqui. Então, eu vou estar pegando o total empenhado, como é que eu faço isso? Deixa eu só voltar aqui nesse total de projetos, só para conferir uma coisa. Tá. Então, eu vou fazer uma soma, tá? Uma soma. Uma soma do quê? Da minha tabela financeiro, na posição valor empenhado. E aí eu vou ter a minha quantia exata do total, né, de recurso empenhado. A minha próxima medida, eu vou clicar aqui de novo, com o botão direito em cima de medidas, vai ser uma medida do total orçado, tá, pessoal? Vou colocar aqui, então, total orçado. E eu vou passar, de novo, a soma do meu financeiro na coluna valor orçado. Eu vou fechar aqui e dar um Enter. Fazendo mais rápido porque a gente conseguir avançar aqui num tempo não tão grande. Beleza, pessoal? Então, isso aqui foram nossas medidas relacionadas ao financeiro. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com as outras medidas. Vamos aqui selecionar essas duas medidas aqui, ó, que a gente criou agora há pouco, tá? A gente poderia ter mais medidas relacionadas ao financeiro, mas
no contexto dessa aula, a gente vai ter só essas duas. É, selecionando essas duas, a gente clica aqui em pasta de exibição e coloca aqui, ó, por exemplo, financeiro, ok? Então, foi organizado aqui dentro dessa pasta, financeiro. Show de bola. Vamos criar só mais algumas outras medidas. Vou clicar de novo aqui em cima. Eu vou voltar aqui para a tabela, para ficar mais fácil quando a gente precisar consultar alguma outra tabela auxiliar. Vou clicar aqui com o botão direito em cima de medida, nova medida. E agora eu quero a quantidade de compras pendentes, por exemplo. Aonde que eu tenho acesso a isso? No administrativo, né, pessoal? Então, no administrativo, se a gente vier aqui de novo, antes de criar essa medida, a gente tem esse status de compra, né? Então, a gente tem, por exemplo, equipamentos solicitados, né, produtos relacionados àquele projeto, e a gente tem o status aqui, se ele foi entregue, né, cotação, pendente, não iniciado, cancelado. Então, a gente vai criar uma medida, né, que traga só as compras, quantidade de compras pendentes. Então, vou colocar aqui, ó, QTD, compras pendentes. Vai receber o quê? Eu vou fazer um calculate, tá, pessoal? Calculate do quê? O meu total de projetos filtrados pelo administrativo, status de compra igual a pendente. Fechou, pessoal? Então, eu estou pedindo o quê? O RBI traga a quantidade de produtos, né, de itens, estejam como pendentes, né, nessa tabela administrativo e na coluna status compra, e traga o total, né, de projetos disso aí e armazene aqui para mim. É isso que eu estou pedindo. Vou dar um OK aqui para um Enter para aplicar. Vou criar agora uma nova medida chamada quantidade de prioridade crítica, né, QTD, prioridade crítica. O que vai ser isso? Se a gente vier aqui, deixa eu colocar qualquer coisa aqui para ele armazenar. Se a gente vier aqui no administrativo, nós temos uma coluna chamada, aqui, a prioridade, né? Então, a gente quer os registros que tenham a prioridade crítica, ok? A gente só tem um, inclusive, aqui. Então, a gente tem possibilidade de prioridade alta, média, crítica, baixa, ok? Tem um aqui que até não está registrado porque foi cancelado, mas nós vamos estar colocando aqui, novamente, o calculate. A gente vai estar passando o total de projetos, que já foi calculado antes. Administrativo, na posição prioridade, se for igual, traga para mim se for igual a crítico, ok? Só para conferir, eu vou aplicar aqui, só para conferir se essa é a nomenclatura correta, é sempre bom que esteja exatamente como é escrito lá nos registros. Então, indo aqui de novo no administrativo, aqui está crítica, tá, pessoal? Então, eu tenho que arrumar aqui a minha condição, beleza? Apliquei. E vou criar outro, que é a quantidade de projetos que estão no prazo. E a partir do que eu vejo isso? Que eu vejo isso? Aqui em monitoramento, ó, eu consigo ver se estão no prazo ou não. Em qual coluna? Status de execução, tá, pessoal? Se a gente vier em monitoramento, status de execução, a gente tem os projetos. A gente tem essa informação. Se está no prazo, se não está no prazo, fora do prazo concluído, né? Tem crítico também. Então, a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito, nova medida. Vamos colocar aqui quantidade. Projetos no prazo. Vai receber o quê? Um calculate novamente. Vou passar o total de projetos que tenham
Estado de execução no prazo. Só vou conferir, de novo, se a escrita está correta da minha condição aqui, ó, se o texto é no prazo mesmo. Eu vou lá no monitoramento. No prazo, com N maiúsculo, P maiúsculo, tá? Sempre bom estar idêntico, beleza? Vou aplicar. É isso. Eu vou criar mais uma medida. A gente tem bastante medidas, né, pessoal? É importante que a gente tenha muitas medidas para a gente poder. Na verdade, à medida que a gente vai querendo mostrar dados, a gente vai precisando, de acordo com as perguntas que a gente faz, o que que a gente quer mostrar, e vai precisando dessas medidas, né? A gente vai criando essas medidas. Então, a próxima medida vai ser a quantidade de projetos suspensos, né? A gente já colocou no prazo. Vou colocar aqui, ó, projetos suspensos. Um calculate novamente, né? Do total de projetos, monitoramento, status de execução, suspenso. Apliquei. Vou conferir mais uma vez como é que está escrito aqui. Imagino que com S maiúsculo. É, com S maiúsculo. Então, vou ver aqui. Colocar o S maiúsculo. Beleza. Agora a gente precisa criar uma nova medida. E essa vai ser a última, tá, pessoal? A gente poderia criar diversas outras aqui a mais, mas a gente está com o tempo corrido, então vamos criar aqui quantidade, por exemplo, de projetos que tenham um risco alto. Isso aqui é interessante que a gente vai usar uma que a gente não usou ainda, se não me engano, só para a gente usou ela só para o calendário, que é a do jurídico, tá, pessoal? Então, que tem um risco alto. Qual risco é esse? Vou mostrar para vocês agora. Se a gente vier aqui em armazenar qualquer coisa aqui só para salvar esse nome, se a gente vier aqui, deixa eu só fechar aqui, vou fechar o administrativo, vou abrir o jurídico. Se a gente vier em jurídico, a gente vai ver que tem aqui ó, um risco compliance. Então, esse risco compliance é o risco atrelado à possibilidade daquele projeto ferir alguma lei ou algo do tipo, gerar, por exemplo, o prejuízo financeiro, essas coisas, né? E todo projeto tem um risco desse, né? Então, a gente tem a possibilidade de ser um risco baixo, médio ou alto. Se a gente for aqui em medidas, aqui na quantidade de risco alto que a gente acabou de criar, a gente pode colocar o seguinte, eu quero calcular todos os projetos que tenham o risco compliance alto, beleza? É isso que eu estou pedindo para o Power BI. Vou aplicar, só quero isso. Eu posso pegar outros dados também do risco, né? Se eu quiser pegar os baixos, o, os projetos que têm o médio, enfim, mas a gente só vai pegar o alto. Então, ele está assim com um A maiúsculo, e só conferir se foi isso mesmo que eu coloquei exatamente. A gente tem muitas medidas aqui. Ó. Se a gente abrir aqui, ó, da forma que a gente organizou, a gente tem medidas de execução, medidas financeiras, medidas gerais aqui, tá? De KPIs. Agora vamos para a parte mais divertida aqui, né? Pelo menos para mim. A gente vai começar a criar aqui o nosso dashboard. Então, nós vamos começar pelos cards, né? Pelas informações simples. Então, vamos criar aqui um cartão. Esse cartão, eu vou colocar alguns dados em cartões. E o primeiro deles, deixa eu ver aqui. Vou colocar o total de projetos, né? E arrastar aqui para dentro desse cartão. Beleza. Tá aqui bonitinho. Vou deixar ele menor, vou jogar ele aqui no canto. Beleza? Vou criar outro cartão. E vou colocar nele a quantidade de projetos críticos. Pode
Aí você faz de acordo com o que você achar interessante aí, tá, pessoal? Você pode seguir a forma como eu faço aqui. Ah, eu falo a respeito de deixar o gráfico à disposição dos dados, tá? Mas na próxima aula a gente vai ver melhor sobre hierarquia, né? Como é que a gente cria hierarquias de dados, né? A gente vai ver o porquê que geralmente ocorre de colocar esses cards assim, ó, esses cartões em cima e depois um gráfico e tal. Tem toda a questão de hierarquia, hierarquia de número também. Geralmente a gente usa, né, uma hierarquia de tamanho das letras. A gente coloca um título aqui. A gente vai aprender mais essa questão de estilizar na próxima aula, que vai ser a última, tá? E não só isso, a gente vai estilizar os gráficos e aprender, né, a parte final de publicar, de compartilhar, beleza? Eu vou colocar aqui também, uh, a gente tem quantidade de projetos críticos. Vou colocar aqui, por exemplo, criar outro cartão. Vou colocar aqui a quantidade de projetos atrasados. Pode ser isso. Deixa eu só deixar aqui alinhado. Das coisas que eu não gosto tanto aqui nessa área aqui de exibição de relatório é que para alinhar as coisas às vezes demanda um pouquinho de trabalho. Mas aí eu vou colocar aqui também, deixa eu ver quantos KPIs. Eu vou deixar menor aqui para poder caber mais desses cards, sabe, pessoal? Fica até pequeno demais, mas hoje é só para a gente deixar pronto isso aqui para na próxima aula a gente vir com o design, né? Deixando bonitinho, organizando. A gente vai colocar também quantidade de projetos incluídos, né? Que a gente criou aqui, tá aqui do lado. Acabei colocando foi o dado errado aqui, para a porcentagem. Fechado? Perdão. E vai estar colocando agora mais um card com um total orçado que a gente puxou lá do financeiro. Beleza? O total orçado está aqui, ó, na parte do financeiro, que a gente organizou. É bom criar essas organizações em pasta. E vamos colocar o total empenhado no cartão também. Beleza? Então ficou assim. Note que não está bonito, porque a gente nem aplicou hierarquia aqui, né? E a gente nem colocou nada, tá só nos cartões puros aqui do Power BI. O indicado, inclusive, era colocar esse número maior aqui na frente e tal, e assim por diante. Mas, vamos para o próximo. A próxima visualização que a gente vai aprender a mexer, você já deve ter a craque, né, de mexer com esse gráfico aqui, mas é o gráfico de barras, né? A gente vai usar aqui o barras empilhadas. A gente vai colocar nele, deixa eu ver o que que a gente pode colocar. Hum, vamos colocar aqui, por exemplo, o valor que foi liquidado, né? A gente tem, se a gente vier em financeiro, vou colocar aqui no eixo X, que é o eixo horizontal, por exemplo, o valor liquidado. Se a gente jogar aqui, ó, arrastar aqui para o eixo X, inclusive, ele já vai automaticamente nos dar opções de fazer essas operações aqui. Eu vou deixar em soma mesmo, e eu vou colocar valor liquidado por hum, status de pagamento, beleza? Então, vou usar essas duas informações aqui, ó, vou colocar no item. Então, a gente tem a quantidade, né, do valor líquido por status de pagamento, né? De pago, a gente tem essa informação aqui, de parcial, isso aqui. Aguardando cancelado não iniciado nenhum, né? Já tem um gráfico legalzinho. Vamos só deixar ele aqui mais ou menos aqui, ó.
beleza? A próxima parte é... A próxima etapa, a gente vai criar alguns cards aqui embaixo também, para deixar interessante. Vamos colocar, por exemplo, deixa eu ver quantos que a gente pode estar usando. Quais das que a gente não usou ainda? Das medidas que a gente fez? Por exemplo, a gente não usou esses aqui, se eu não me engano, então vamos usar. Vou colocar aqui, ó, quantidade de compras pendentes. Eu vou criar outro aqui. Eu vou colocar, não sei, a quantidade de projetos suspensos, vou colocar aqui também. Eu vou colocar por último, aqui, só para ficar bonitinho, esses três aqui, e alinhando com a largura desse gráfico de cima. Vou colocar aqui a quantidade de projetos com prioridade crítica. Beleza? Ele já está tomando forma no nosso dashboard. E eu vou colocar também outro tipo de visualização, que é de tabela. Vou colocar aqui do lado. Pode ser desse tamanho aqui, só para... Dava para colocar mais, só que enfim, a gente ocupou muito com esses cards. Vamos criar outra página daqui a pouco para colocar um outro tipo de visualização. E aqui nas tabelas, pessoal, é bom para a gente ver um detalhamento, né, de dados. A gente vai... É uma tabela comum. A gente pode colocar colunas nela. Quais colunas que eu vou selecionar? Por exemplo, vou colocar aqui o ID do projeto. Vou fazer o seguinte. De projetos, vou colocar aqui o ID do projeto de projetos. Vou colocar o nome do projeto. E eu vou poder estar catenando aqui essas colunas, tá? Então, eu vou vir aqui por exemplo, no financeiro. Deixa eu ver aqui do financeiro que eu posso pegar. Tá, vamos supor que eu quero o valor empenhado. Vou colocar aqui também, beleza? E por último, por exemplo, deixa eu ver aqui, mais que eu posso colocar aqui. Vou colocar aqui do mundo financeiro, status da compra, ok? Então tá aqui, a gente tem já uma tabela, tá, bonitinha. Deixa eu só diminuir o tamanho desse gráfico aqui para esse outro cadeia. Beleza, pessoal? Lembrando que os dados são interativos aqui no Power BI, então se eu selecionar um, ó, os outros dados tudinho ó, vão acompanhar, tá? E é dinâmico, né? Então, é isso por enquanto. Eu vou estar criando uma nova página para a gente ver um outro gráfico aqui para a gente finalizar, que é o gráfico de barras, tá? Então, a gente vai estar usando aqui o nosso gráfico de barras, só que a gente vai estar colocando, além dos valores de Y e X, estou mostrando para vocês que a gente pode estar colocando cores lá e usando a legenda que a gente não usou ainda. Então, o que precisa aqui, eu vou colocar, por exemplo, eu quero o valor empenhado, tá? Pode ser o valor orçado, o valor liquidado, mas eu quero o valor empenhado. Vamos supor que eu queira fazer uma análise com esse valor empenhado. E eu também quero, por exemplo, o valor empenhado pelo projeto. Então, eu vou colocar aqui o ID do projeto no Y. E aí ele vai trazer todos os meus projetos, né? E o valor de cada um empenhado, tá, pessoal? E aí, na legenda, eu vou fazer o seguinte. Se a gente vier aqui, ó, se eu quiser colocar uma legenda por prioridade, então se eu vier aqui em administrativo,
eu pegar em prioridade, né? Colocar aqui em legenda, olha o que acontece, né? Então, ele já pintou aqui as barras de acordo com a minha prioridade. Então, o nosso tipo de gráfico vai depender da análise que a gente vai fazer. Então, eu imagino que por hoje, creio que a gente conseguiu, a partir dessa aula, recapitular todos os tópicos que a gente tinha estudado antes, né, pelo menos os principais, né, desde importação, modelagem de dados, as consultas DAX, né, utilizando algumas ferramentas. A gente só não viu aqui como é que faz um merge, né, acrescentar dados e tal, mas creio que por hoje é mais que o suficiente, né, e na próxima aula a gente vai estar vendo como é que a gente deixa isso aqui bonito, porque a gente está usando só os gráficos puros. Já daria para publicar, né, um dashboard dessa forma, com os gráficos puros aqui do Power BI. Só que é interessante a gente usar um fundo aqui, um background, né? A gente ter uma cor diferente, se a gente quiser colocar na identidade visual da empresa ou na identidade visual do órgão, ou, enfim, essa questão de design, né? A gente vai estar vendo melhor na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. A gente viu na prática como é que a gente constrói os relatórios, os dashboards, né? Recapitulando cada das principais etapas que a gente viu até agora no curso, tá? Eu imagino que para o curso de Power BI básico, isso seja mais que o suficiente, não mais que o suficiente, né? Mas é o mínimo que vocês conseguem, que vocês podem ter para deslanchar e conseguir criar, né, independência para criar seus próprios dashboards, seus próprios gráficos e análises, consequentemente, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Essa é a nossa penúltima aula. A próxima aula vai ser segunda-feira, pela tarde, né, às 14h30. E espero que vocês compareçam, tá? A aula vai ser gravada, como sempre, eu vou estar disponibilizando, né, os demais materiais que eu não disponibilizei ainda no Google Sala de Aula. Espero que todos tenham um ótimo fim de semana, né? Tenham um bom dia e é isso. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem estar digitando. Se não, a gente vai estar encerrando a nossa aula de hoje. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima, viu?